Abram as suas Bíblias em Isaías 57, 14. Eu trago saudação dos meus pastores, pastora Rosilda e pastor Marcimino, do meu esposo, evangelista Eduardo. Amém? Amém. Isaías 57, 14. A palavra do Senhor diz assim: preparem o caminho, aplanem a estrada, para que o meu povo possa voltar para mim. Amém? Amém. O tema de hoje é como lidar comigo mesma. A minha pergunta para vocês é a seguinte: com o que vocês não estão conseguindo lidar em vocês mesmas? Com o que? Eu fiz uma colinha aqui e eu vou ler. Com o passado, com o desprezo, com a mágoa, com a tristeza, com a ofensa, com a falta de perdão, com as dores, com os traumas, depressão, solidão, luto, perda, medo, pânico, angústia, ansiedade, preocupação, insegurança, fobia, frustrações, transtorno, distúrbio, desvio de caráter e personalidade, desejos, vícios, vontades, mentiras, ódio, inveja, orgulho, soberba, desânimo. Com o que vocês não têm conseguido lidar em vocês mesmos? O que é que tem dominado a mente e o coração de vocês? Me diz o que é que tem dominado. Saiba que 90% desses problemas acontece por causa das nossas escolhas sem Deus. E a raiz de todos esses problemas se chama pecado. E a palavra de Deus diz que para isso se manifestou o Filho de Deus. Aleluia. Para desfazer toda essa obra nojenta do diabo. Glória a Jesus. Amém? Amém. A minha resposta para vocês, para essa pergunta, se encontra em Gálatas 5,16a. Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Aleluia. Amém? Deixem que Ele dirija a vida de vocês. Glória a Deus. Eu gostaria de trazer nessa tarde para vocês 3 fases na vida de um cristão. Essas 3 fases, o cristão tem que viver essas 3 fases. Não adianta viver só a primeira, não adianta viver a primeira e a segunda, não adianta. Para que haja salvação na vida do indivíduo, do homem e da mulher, tem que viver essas 3 fases. Eu vou explicar para vocês essas 3 fases como Egito, deserto e Canaã. Deus, quando ele fala sobre essa história da saída do povo do Egito, ele fala sobre o deserto e fala sobre Canaã. Não tem como viver só as 2 fases, a saída do Egito e o deserto. A gente sabe o que aconteceu com aqueles que morreram no deserto. Tem que chegar em Canaã. Para que haja salvação, é necessário viver essas 3 fases. Bom, a palavra de Deus diz que o Egito, ela deixa muito clara que o Egito é um governo opressor. É um governo que escraviza. E tudo isso que eu falei aqui em cima, né, sobre o desprezo, o passado, a mágoa, frustrações, é esse tipo de governo sobre as nossas vidas que nos oprime, que nos escraviza, nos fazem ficar pensando 24 horas sobre aquilo. Sabe, você parece que fica o tempo todo com aquilo na cabeça, na mente. É isso mesmo. Ele está dominando a sua mente, dominando o seu coração. E a palavra de Deus diz que as pessoas que estavam debaixo do domínio de Faraó eram os escolhidos de Deus. Vocês sabiam que eram os escolhidos de Deus? Olha só, os próprios escolhidos de Deus estavam vivendo debaixo daquele domínio, vivendo aquela opressão. E a palavra de Deus diz
que quando eles pensavam na possibilidade de se libertarem, de saírem do Egito, sabe o que Faraó fazia? Aquele que estava sobre esse domínio? Apertava, aumentava mais as cargas para ocupar aquelas pessoas. Então, quando você pensa em ser liberto, eu tenho que deixar esse pensamento tem que sair da minha cabeça, esse sentimento, tem que sair da minha vida. A palavra de Deus diz que o inimigo vem e coloca mais carga para te ocupar. Sabe o que isso quer dizer? Que nós não podemos nos libertar. Deus é quem nos liberta. Não é com a força do nosso braço, mas é com o braço forte do nosso Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Deus vai dizer o seguinte: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor. Quer dizer, essa carga, ela tem causado sofrimento, a ponto do povo clamar por libertação. Aí Deus vai dizer, levanta Moisés com essa seguinte frase: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, por causa dos seus opressores, porque conheci as suas dores. Sabe qual é o momento que Deus entra com salvação, com restauração, com libertação? Quando você não aguenta mais e clama e diz: Deus, me tira dessa situação. Ele está dizendo: eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Tenho visto a sua aflição. Tenho contemplado e conhecido as suas dores. Como lidar comigo mesmo? Não se preocupa. Dobra o seu joelho e clame que Deus trabalha por você. É Deus quem te liberta de tudo isso que tem pesado sobre a tua vida. É errado você sentir isso? Não é errado você sentir isso. Você é ser humano. O errado é você ficar nessa situação sem clamar o Deus Todo-Poderoso, que está pronto a te libertar. Isso é errado. E é isso que nos condena ao inferno. Quando nós não aceitamos a libertação da parte do Senhor. Eita Deus. Quando nós não aceitamos a libertação da parte do Senhor, lá naquele grande dia, a condenação vai se dar por causa disso. Porque essas pessoas não aceitaram, viveram oprimida, sofrendo por causa do pecado e não aceitaram a libertação de Deus, que nos ama incondicionalmente e está de braços abertos esperando a gente clamar e dizer: vai libertar o meu povo. Tenho visto a sua aflição, tenho visto as suas dores, tenho ouvido o seu clamor. Aleluia. Louvado seja o nome. As armas com as quais lutamos é poderosa para desfazer toda a fortaleza, todo sofisma, engano. Ela é poderosa e é Deus quem diz: vai, liberta o meu povo. Tenho ouvido o seu clamor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tenho ouvido o seu clamor. Deus seja louvado. Não se preocupe como lidar com você mesma. A partir de hoje, dobre o seu joelho e clama. E é Deus quem peleja por você. Aleluia. Deus entra com o braço forte, manda as pragas, e Faraó tem que se dobrar e se render e dar tchau para você, porque ali não é o teu lugar. Ali não é o teu lugar. Deus diz: eu tenho visto o clamor de quem? Do meu
meu povo. O povo é dele, não é de Faraó. Você fica no Egito até quando você quer. Começa a clamar que Deus te tira de lá rapidinho. Comece a clamar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vai dizer em Gênesis 14, vai nos contar a história de 5 reis, 4 reis contra 5. Deixa eu só ver aqui certinho, 4 reis contra 5. Desses 9 reis, junta aí os 4 e os 5. Desses 9 reis existia um rei, o cabeça de todos, Quedorlaomer, né? Esses outros 8 reis serviam a Quedorlaomer. Serviam, estavam lá servindo, né? Debaixo da sua autoridade. Quando deu 12 anos mais ou menos, 5 reis se rebelaram contra Quedorlaomer. No 13º ano, no 14º ano, Quedorlaomer, ele traça um caminho de destruição. Então pensa aí o que vocês quiserem, na depressão, na angústia, na falta de perdão. É isso aí. Quedorlaomer, vamos colocar o nome de Quedorlaomer de depressão, que é a doença que tem atingido muitos nesses últimos dias. Então a depressão, ela traça um caminho de destruição. E ela vai passando e destruindo. E ela destrói reinos poderosos. A Bíblia diz que ela destrói o reino dos Refaíns. Refaíns eram homens poderosos, eram gigantes. E ela vai destruindo. E esses 5 reis, eles falam, bom, vamos aí, né? Contra Quedorlaomer e os seus 3 aliados, né? E eles se ordenam em batalha. Mas a Bíblia diz que o terreno onde eles estavam era um terreno onde tinha poços de betume. Ixi! E na hora que eles vê que não dá para lutar contra Quedorlaomer, eles correm. Na hora que eles correm, eles caem nesses poços de piche. E aí Quedorlaomer faz? Vai lá na cidade desses reis, saqueia tudo que esses reis têm, leva embora. É assim que o mal faz com a gente. É assim que todos esses maus aí faz com a gente. A gente não consegue lutar contra eles. Quando a gente tenta correr deles, a gente arruma mais problema. Eles vêm e tiram tudo que a gente tem. Tira alegria, felicidade, tira o nosso casamento, tira a nossa família, tira nossos filhos, tira tudo. Vai, leva embora. É assim que acontece se Deus não entrar na minha causa e na tua causa. Nós somos como esses 5 reis. A gente se ordena em batalha contra todo aquele mal que vem contra nós. Eu vou conseguir. Não, você vai simplesmente fugir. Quando você fugir, você vai cair no poço de piche. E esse mal que vem contra a sua vida, contra a sua família, vai arrasar com tudo que você tem. Levar tudo embora. Quando nós não temos Deus lutando por nós, nós arrumamos um problema, tentamos consertar um problema arrumando outro problema. Então é Deus quem tem que lutar as nossas causas. É Deus. Por que isso? Porque a glória tem que ser para Ele. Se você consegue lutar as suas causas, aonde o nome de Deus é glorificado? Não foi eu que consegui vencer as minhas lutas. Aonde o nome de Deus é glorificado? Aonde você vai poder contar o seu testemunho de algo grande que Deus fez na sua vida? Não fui eu mesmo que fiz, foi eu mesmo que resolvi. Não é verdade? Então saiba que Deus permite, como foi dito nessa tarde, para a glória do nome dEle. Ele permite. Ele permitiu o povo dele ficar escravo no Egito. Era o povo dele, ele permitiu. Para a glória do nome dele. Amém? Deus permitiu que eu vivesse momentos difíceis na minha vida. Para que hoje eu pudesse estar aqui. Com a convicção de que não foi pela força do meu braço, jamais. Mas pela força do braço dele. E para que não tivesse dúvida sobre mim. De que é Deus quem faz. E que longe dele, eu morro. Agora a gente vai para a segunda fase da vida do cristão. Então a primeira fase é essa fase, é a fase do Egito. Vai dizer que é só quem está lá no mundo vive? Não.
Porque eu nunca fui lá no mundo. Minha mãe está aqui de testemunha, eu nunca fui. Eu ia para a igreja domingo, terça, quinta, escola dominical, participava de todos os congressos da mocidade. E nunca fui lá para o mundo, mas vivi o meu Egito. Então, esse Egito é na vida de todo mundo. É a partir do momento que você não tem Deus como centro na sua vida, que qualquer outra coisa te domina a não ser Deus, isso é o Egito. E você precisa ser liberto disso. Aí o que acontece? Você saiu do Egito. Deus te libertou. Oh, coisa boa. Não tem mais a opressão de Faraó. Mas agora, você ainda não está da maneira que Deus quer que você esteja. Você ainda não está aonde Deus quer que você esteja. Você está entre quem você era e entre quem Deus quer que você seja. Você está entre o Egito e Canaã. Você está onde você estava e onde Deus quer que você esteja. Agora, esse período, essa fase, ela é uma fase transitória. Ela é uma fase de caminhada. O que quer dizer caminhada? Caminhada quer dizer o quê? Cada dia e cada passo que eu dou, é verdade, Pai, eu estou mais longe de quem eu era e mais perto de quem Deus quer que eu seja. verdade, Deus. Então tem que haver diferença. Quem me viu a semana passada e me vê hoje, tem que ver essa diferença. Porque hoje eu estou mais próxima de Deus do que eu estava semana passada. Porque senão não é caminhada. A caminhada ela é o quê? É uma progressão. A caminhada ela exige um desenvolvimento, um amadurecimento, um crescimento. Se não acontece isso, não é caminhada. Não é verdade? Então tem que ter essa mudança. Tem que ter essa transformação. As pessoas têm que te ver como você era, te ver hoje e comparar como você era um mês atrás, um ano atrás, falar, nossa, que diferença. Que diferença. Porque a caminhada com Deus, ela gera em nós maturidade, crescimento. Verdade, Senhor. Aleluia, Deus. Essa caminhada, ela é por meio da lei. Ela é por meio da lei. É um pouco complicado explicar sobre isso, mas eu gostaria de falar com vocês sobre essas 3 fases hoje. Ela é por meio da lei. É muito simples a gente entender como que funciona a lei, né? Aqui quem não é mãe já foi criança e vai entender. Quando a criança nasce, ela não tem nenhum tipo de lei. Então os pais começam a estabelecer a regra. Isso você não pode. Normalmente você não pode, né? Para as criancinhas. Não, né? Então assim, você estabelece as regras. Você coloca limite. Porque aquilo vai formar aquela criança. Aquelas regras, aqueles limites, vai fazer com que aquela criança tenha os seus limites e consiga viver em sociedade. Consiga ser uma pessoa do bem, né? Por isso que a gente impõe regra aos nossos filhos. Então, essa caminhada, a partir do momento que a gente sai do Egito, é por meio da lei. A lei é o nosso tutor. A Bíblia diz isso, que ela é o nosso tutor. Ela é boa, ela é justa. E ela vai nos guiar, sabe até quando? Até a manifestação da fé. Aleluia. A Bíblia diz isso, que essa lei, ela é nossa tutora. Nosso tutor, ela vai dizer, não, isso você não pode, aquilo você não pode, isso você pode. Aí o que acontece? Essa caminhada tem que ser na prática da lei e tem que ser na obediência à lei. Se você meditar na palavra de Deus, você vai ver que Deus fala inúmeras vezes que a gente tem que obedecer à lei. Então essa caminhada, ela é por meio da lei. Aí o que acontece? A fé, ela vem antes, a lei, ela vem antes da fé, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês de uma lei que Deus dá, que é maravilhosa. Deus vai falar assim, eu coloco diante de você hoje a bênção e a maldição, a morte, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida. Essa é uma lei. Entende? Então Deus está colocando a lei e você vai indo. Aí você fala assim para mim assim, mas a fé, ela não vem lá no início? Quando a gente saiu do Egito, ou no começo da nossa caminhada com Deus?
Não, ela não vem. A Bíblia diz que a lei nos conduz até que a fé seja manifestada. Aleluia. Aí você vai falar assim, então e aquela fé que a gente diz assim, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Tiago vai dizer que até o diabo crê em Deus. A fé que é manifestada mediante ao seu caminhar com Deus, na obediência e na prática da lei, é a fé que nos introduz em Cristo. Aleluia. É aonde ocorre o novo nascimento. Glória a Jesus. Aleluia. Essa é a fé que nos salva. Essa é a fé que nos justifica do pecado. Não é a fé quando você diz eu creio em Deus e creio em Jesus e continua no Egito. Você pode dizer lá no Egito, eu creio em Deus, creio em Jesus. Não passou pelas 3 fases. Tiago vai dizer, muito bem, até o diabo crê. Ah, eu creio em Deus ali no caminho, no deserto, eu creio em Deus. Mas se você não for introduzido em Cristo, em Canaã, você vai morrer no deserto. Não vai herdar a promessa. É verdade. Então a fé que nos salva é a fé que nos introduz em Cristo. Glória a Jesus. Nos faz semelhante a Deus. Aleluia. É a fé que gera em nós o novo nascimento. Verdade, Senhor. Deus. Essa fase da lei é literalmente a fase infantil na fé. É errado? Não. É super normal, super saudável. Desde que você tenha começado a sua caminhada com Deus há pouco tempo. Mas se você está há 20 anos, 30 anos nessa infantilidade, tem alguma coisa que não está normal. Porque a sua caminhada com Deus tem que gerar desenvolvimento. Verdade, Senhor. Tem que gerar amadurecimento. Tem que gerar um crescimento. Por exemplo, essa pergunta, como lidar comigo mesma? Essa pergunta é para quem está passando por essa fase. Porque é o momento das perguntas. Eu posso isso? Eu posso aquilo? Eu posso aquilo outro? Porque o momento em que você atinge maturidade, você não vai perguntar, eu posso isso, eu posso aquilo. Aquilo já foi gerado em você durante muito tempo, quando seus pais estavam te educando. Quando Deus estava, porque quando você faz essa caminhada com Deus, na prática da lei, na obediência da lei, automaticamente, como o pecado está sendo deixado para trás, aquele lugar onde o pecado reinava, Deus está entrando. Então ali naquele lugar onde o pecado reinava, está sendo transformado. Você está sendo purificado. Ali está entrando o Espírito de Deus. Aleluia. Naquele momento Deus começa a escrever a sua lei, não em tábuas, mas no seu coração. Glória a Jesus. Imprimindo em sua mente. Verdade, Pai. É isso que acontece. Então vai chegar um determinado momento na sua vida, em Hebreus está escrito isso, em várias partes da Bíblia está dizendo que as pessoas não vão precisar te ensinar. Porque você atingiu uma maturidade espiritual. Você agora é a semelhança de Deus. Glória a Jesus. Você não vive mais você, mas Cristo vive em você. E quem é que vai te ensinar? É Jesus. Entende? É Deus. Não que você não vai ter humildade de ouvir. Você ouve sim e é alimentado. Porque nós somos um corpo. Mas você não vai precisar, as pessoas dizer, isso é pecado, aquilo é pecado. Você vai saber. Porque você tem o Espírito Santo habitando em você. Glória a Jesus. Aleluia. Então, esse crescimento tem que acontecer. Tem que acontecer. Se você é novo na fé, amém. É totalmente normal passar por essa fase. Mas se já faz tempo que você está seguindo a Jesus, tem que haver um crescimento. Paulo vai dizer o seguinte, em Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 13. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Olha só, pelo tempo que você tem, era para você ser mestre, e ainda você necessita que eu explique para você os primeiros rudimentos de Cristo? É Jesus. Deus nos ensina. E vos haveis feito tais
que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra, porque é menino. Quando a gente está começando a nossa vida com Deus é normal, mas quando a gente já tem um tempo com Deus não é normal. Verdade, Pai. Amém? Que haja um crescimento espiritual nessa tarde, que haja um desenvolvimento. Jesus, verdade. Ou se alguém parou na caminhada, por isso que não tem crescido, continue a caminhar nessa tarde. Aleluia. Que as pessoas possam olhar para você e ver a diferença. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, em Gálatas 4:1, que em todo tempo que o herdeiro é menino, olha só, em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada se difere do escravo, É, Jesus. ainda que seja senhor de tudo. Você faz ideia? Que é você ser herdeiro, mas você não poder usufruir, porque ainda você é menor de idade, porque você ainda é criança. Verdade, Senhor. É assim que funciona a herança, né? A gente não pode dar para menor de idade, porque ele não sabe como usar. Você faz ideia? A Bíblia diz que ainda que seja senhor de tudo, não difere do escravo. Verdade, Senhor. Então, é necessário crescer Verdade, Senhor. para que possam herdar as promessas de Deus. Glória a Jesus. Nos faz. Essas fases, o cristão tem que passar para que haja salvação. Verdade, Senhor. Se você ainda é conduzido pela lei, ainda não se manifestou a fé. Porque eu estou falando que a fé, ela se manifesta quando nós somos introduzidos em Cristo. Quando nós não vivemos mais como nós éramos. Verdade. Aleluia. Se ainda não manifestou a fé e ainda você vive por lei, porque se eu disser assim para vocês, olha, façam isso, façam aquilo para lidar com vocês mesmos. O que eu estou fazendo é o quê? Gerando lei. É igual a mãe falando, olha, faça isso, faça aquilo outro. Eu estou gerando lei. Se vocês me obedecerem, vocês acham que vocês vão ser salvos? Não. Primeiro porque não é a lei que salva, e sim a fé. Verdade, Senhor. Então, meio que, se eu falar para vocês, vocês podem isso, pode aquilo outro, beleza, se vocês obedecerem, talvez vocês vivam bem, porque a lei, ela é boa e ela é justa, a Bíblia diz isso. Mas, vocês não serão salvos, porque a lei não salva. Verdade. Não é porque você guarda o mandamento, cumpre a lei, que você vai ser salvo, porque a Bíblia diz que é pela fé. Então, a lei, ela vai até que a fé seja manifestada. Verdade, Senhor. E, através da fé, você seja introduzida em Cristo. Aleluia. Esse é o meio pelo qual nós somos salvos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, tem que haver crescimento, amadurecimento, um desenvolvimento, uma progressão. Aleluia. Verdade, Senhor. Depois de sermos introduzidos em Cristo, Verdade, Pai. aí vem a salvação. Essa é a fé que nos salva, Verdade, a Deus. fé do novo nascimento. Glória a Jesus. Nicodemos era mais do que crente. A Bíblia diz que ele era um príncipe da lei. E Jesus olhou para ele e falou, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Oh, Jesus. É verdade, Pai. É necessário nascer de novo. Oh, Deus. Deus não só libertou o seu povo do Egito, mas Deus tinha um lugar para introduzir o seu povo. É, Jesus. É, Deus. Glória a Deus. Deus não falou, vou te libertar do Egito e agora você vai para onde você quiser. Não, havia uma caminhada ali com Moisés simbolizando a lei. Faz isso, não faz aquilo. É nesse momento que Deus estabelece a sua lei. Foi no deserto ou não foi? Então o povo tinha que seguir. Então tem que seguir.
até que a fé seja manifestada e nós sejamos introduzidos em Cristo para que ocorra a salvação. Verdade, Senhor. Deus nos libertou para Ele. Verdade, Senhor. Deus não nos libertou para a gente viver a vida que a gente quer viver. Verdade, Senhor. Deus nos libertou para Ele. Verdade, Deus. Para nós vivermos a vida dEle. Verdade, Senhor. Para que nós sejamos introduzidos em Cristo. Verdade, Senhor. Que é o amor de Deus. Aleluia. Que é a expressão exata do Pai. É verdade. Glória a Deus. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo. E vendo Cristo, o que Jesus fala? Se você me conhece, você conhece o Pai. Verdade. Aleluia, Jesus. Foi para isso que nós fomos libertos do Egito. É Jesus, é verdade, Deus. Para finalizar, Glória a Deus. 2 versículos que vai resumir bem a nossa vida em Canaã. A Bíblia diz em Gálatas 5:24 o seguinte: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aleluia, Jesus. A Bíblia está dizendo que os que são de Cristo não vivem mais a sua vontade. Já está crucificada a carne, as suas paixões e as suas concupiscências. Você não vive mais a sua vontade. Aleluia. Você sabe como é dar honra a um senhor? Olha só, não precisa nem ser um senhor, mas sabe como que é dar honra? Você entra na casa de uma pessoa e você fala assim para ela assim: posso usar o banheiro? Né? É assim que a gente faz, né? É assim. Deus é o dono da casa. Senhor, eu posso isso? Senhor, eu posso aquilo? O que o Senhor acha disso? Deus responde, sabia? Deus responde. Coloca a sua roupa, vai na frente do espelho e fala para Deus: Deus, o que o Senhor acha disso? É Ele que é o dono da casa, não? Ele é o dono da casa ou não? Eu queria fazer alguns procedimentos no meu corpo. Eu não sou contra, mas eu vou falar. Eu gostaria de fazer uns procedimentos no meu corpo, Deus. O Senhor é o dono da casa. O Senhor acha que é preciso? Espera a resposta dele para você ver. Ele te ama. Ele te fez exatamente como Ele queria. Com esse cabelo, com esses olhos, com essa cor. Tudo foi Ele que escolheu para você. Se você soubesse a complexidade que é a formação do seu nariz, você amaria Ele. Como foi tão complexo para Deus formar? Não para Deus, né? Mas se você perguntar para um médico se ele consegue reproduzir o seu nariz, ele não consegue. Foi Deus quem fez. E Ele fez exatamente do jeito que Ele queria. Se é para Ele que você vive, Ele está muito satisfeito com a sua aparência. Aleluia. Porque a preocupação dele não é a nossa aparência. É o pecado. É a causa do pecado. Verdade, Senhor. Então pergunta para Deus a partir de hoje. Ele é o dono da casa, não é? Deus, o que você acha? Faz isso. E Ele vai dizer para você. Ele fala. Amém? Existe um outro versículo que eu gostaria de deixar para vocês quando a gente entra em Canaã. Existem milhares de versículos, irmãos. Milhares. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 5:17. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Os traumas, frustrações, tudo isso daí ficou para trás. Tudo ficou para trás. Deus fez algo novo. Eu costumo dizer, eu não sei se realmente vai ser assim, mas eu acredito que seja assim. Você sabe aquele momento de muita alegria que você tem consciência de todo o seu passado, de toda a tristeza que você viveu, das perdas, do luto, de todo o sofrimento. Mas aquele momento é de tanta alegria que você não consegue pensar naquilo. A nossa vida com Cristo é assim. O inimigo vem e ele faz marcas na nossa vida.
muitas vezes Deus nunca vai apagar essas marcas. Muitas vezes não vamos ter resposta. Isso é bíblico. Porque o que foi feito com José não foi desfeito. O que foi feito com Jesus não foi desfeito. Jesus vai ter cicatrizes lá no céu. Então aquilo que o inimigo faz contra nós não vai ser desfeito. Muitas vezes não vamos ter explicações para isso. Mas o que Deus faz é infinitamente maior. E quando você começa a viver e a pensar no presente extraordinário que Deus tem te dado e o futuro inexplicável que Ele tem preparado para você, a alegria enche o teu coração. E aquilo que o inimigo fez na sua vida não faz sentido para você, porque o seu coração está todo cheio de Deus. E você começa até a atribuir, como foi dito nessa tarde, que aquilo que aconteceu com você fazia parte de um plano. Talvez para você curar outras pessoas, porque Jesus disse isso. A palavra de Deus diz que pelas suas feridas nós fomos sarados. Quem sabe através da minha ferida Deus está curando alguém nessa tarde. Quem sabe através da sua ferida Deus vai curar outra pessoa. Então você começa a atribuir tudo o que aconteceu na sua vida para um plano de Deus. Amém? Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração para vocês nessa tarde. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, está no céu. Deus, neste momento, Senhor, quanta alegria eu sinto no meu coração de poder estar aqui, Senhor, com tantas mulheres, ó Pai, cheias do Teu Espírito Santo, Deus, de poder compartilhar, Senhor amado, aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Quanto privilégio. Neste momento eu te peço, Senhor, levanta neste lugar, Senhor, mulheres, ó Deus, cheias do Teu poder, Senhor, para fazer a diferença nesta nação, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. A Tua palavra diz, Senhor, que através do clamor, o Senhor entrou com libertação. E eu clamo nesse dia, nessa tarde, Senhor, por essas mulheres que estão aqui, por tantas outras, ó Deus. Entra, Senhor, com libertação. O Senhor nos diz, ó Pai, que aquela mulher cananeia, ó Deus, foi até Ti, Senhor, clamando, Senhor, pela libertação da sua filha. E nós estamos aqui, Senhor, também clamando, Senhor, pela libertação daquelas mulheres, ó Deus, que estão nas nossas famílias, na nossa vizinhança, nos nossos serviços, ó Pai, para que o Senhor liberte essas vidas, ó Deus. E aonde nós colocarmos os nossos pés, ó Deus, que a Tua glória seja manifestada, Senhor, com libertação, com cura e com restauração. Deus, que as Tuas bênçãos, Senhor, sejam derramadas sobre a vida de cada uma das minhas irmãs, de forma extraordinária e infinita, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.